que ocasiona esse aumento do infarto ou do AVC nos dias frios? É o choque térmico? É o frio por si só? O que acontece? São três coisas, Juliana, envolvidas. Uma, o Dr. Marcelo Cantarelli citou muito bem, é que para manter a temperatura do corpo, nosso organismo lança mão de alguns mecanismos de compensação. Então nós temos uma vasoconstrição dos vasos da periferia para que o sangue circule mais internamente e perca menos calor para o meio ambiente. Isso é uma sobrecarga para o coração. No frio, nós ingerimos menos água. Então nós temos um estado de desidratação relativo. Isso deixa o sangue mais espesso, mais viscoso, facilita o infarto. E o Dr. Marcelo Cantarelli também, nós vimos a síndrome da segunda-feira, as pessoas têm uma atração pelos alimentos mais calóricos, ricos em carboidratos, ricos em gorduras. E esses alimentos têm uma tendência a levar a um estado de pró-inflamação, que é a base do infarto e do AVC. Então essas três coisas juntas, junto com a inatividade, obesidade e todos os fatores de riscos envolvidos, aumentam o risco de infarto, principalmente naquelas pessoas que têm maior predisposição, o hipertenso, o diabético, o obeso, o sedentário, o tabagista. Então é um conjunto de problemas que desencadeiam, que desembocam no infarto ou no AVC. Quer dizer, são as chamadas comorbidades, né, que colaboram bastante aí para um quadro desse, né? Exato. Mas a gente viu também alguns casos de atletas, inclusive, né, doutor, que sofreram infarto, alguns até ali jogando, né, no meio da partida de futebol. Alguns morreram, outros conseguiram se recuperar, né, conseguiram ser reanimados. São pessoas que, teoricamente, se alimentam bem, né, têm uma atividade física ali frequente. O frio pode colaborar para infartos em atletas, em pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade? Juliana, nós temos que fazer uma separação entre o atleta de alto desempenho e o atleta de final de semana, o atleta amador. Isso são coisas diferentes. O atleta de alto desempenho, ele tem uma alimentação saudável, ele tem um preparo físico, ele tem um acompanhamento médico. O que acontece nestes atletas é que o excesso de atividade física pode levar a alterações estruturais no coração dele e ele ter uma parada cardíaca em campo, como nós vimos recentemente, jogador acho que da Dinamarca. Ele não teve um infarto, ele teve uma arritmia maligna que levou a uma parada cardíaca e foi reanimado em campo. Um jogador brasileiro, Serginho, acho que em 2011, a mesma coisa. Não quer dizer que eles infartaram, tiveram um infarto clássico, mas alterações estruturais no coração pelo excesso de atividade física ou alguma doença estrutural que já era existente no coração e às vezes por questões o próprio jogador omite e não deixa que isso apareça para ele não perder a sua vaga no time, acaba culminando num óbito. O atleta de final de semana é diferente. É aquele que acaba não tendo uma boa alimentação, não tem um bom acompanhamento médico, tem as comorbidades e aí ele se expõe a situações de alto risco. Fazer atividade física nos horários mais frios do dia, não ter a roupa adequada para proteger, para diminuir a perda de calor, se expor a uma atividade física de alto esforço após uma alimentação muito pesada ou ingesta de álcool. Isso tudo pode desencadear problemas e o infarto é um deles. Então são coisas diferentes. Não quer dizer que o atleta de alto desempenho não pode infartar, ele pode. Nós temos o caso do jogador Washington, ele teve problemas cardíacos, foi submetido a vários procedimentos cardiológicos, então ele pode sim ter esse problema, mas não é o que habitualmente acontece com os atletas de alto desempenho, porque eles têm toda uma estrutura por trás deles. A gente acredita que eles tenham, inclusive, acompanhamento médico e façam exames regularmente, né? Sem O que dúvida. maior, ou a maioria da população, a maior parte das pessoas acabam não fazendo, que são os exames periódicos, né? A pessoa só procura um cardiologista quando já existe um problema instalado, né? É difícil você ver aquela pessoa que faz esse acompanhamento preventivo. E esse acompanhamento, ele pode mostrar aí um problema que a pessoa nem conheça, né, doutor? É possível, por exemplo, alguém ter alguma questão ali de má formação ou problema congênito no coração sem saber? Pode. Se essa pessoa, né, esses problemas congênitos, estruturais do coração congênitos, se a criança, né, não teve um bom pediatra que tenha percebido esse problema e feito o diagnóstico ou encaminhado para o cardiologista,
e isso vai sendo arrastado ao longo da vida, quando ele descobre, às vezes é tarde demais. Isso é mais difícil ocorrer nos grandes centros, vai ocorrer mais em localidades mais afastadas, mais para o interior, onde os recursos são mais escassos. Nos grandes centros isso é menos comum. Porém, existe um problema sério, Juliana, é que a maioria das pessoas passam a se preocupar com a saúde a partir dos 30, 40 anos, como se todos os problemas só fossem aparecer agora. A gente se acha de ferro, né? Nós temos uma saúde de ferro até os 30, 40 anos, e depois os problemas começam a aparecer. Isso é um grave erro, porque o infarto, o que está na base do infarto é uma doença chamada aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias. E isso começa na infância, aliás, começa no útero da mãe, com a história genética de cada um de nós, e também os hábitos alimentares da mãe. Então isso começa muito cedo e vai se desenvolvendo de maneira lenta ao longo da vida. E vai manifestar a partir dos 30, 40 anos, no caso dos homens. As mulheres é um pouco mais tardio, porque elas têm a proteção dos hormônios femininos, dos hormônios sexuais que dão a proteção. Porém, depois que a mulher entra na menopausa, se acelera de maneira bruta. Em 10 anos, a mulher progride a doença que o homem levou 40. Então, perde-se toda a vantagem. Exato. A vantagem que teve ao longo da vida perde-se rapidinho. É perdida em 10 anos. Então, todos temos que nos preocupar com a saúde desde cedo. A obesidade infantil é um problema gravíssimo, ainda mais nos dias atuais, que as crianças praticam menos atividade física, elas estão, e com a pandemia piorou ainda mais, elas estão mais expostas às telas dos computadores e tablets e celular, e elas perdem aquela brincadeira lúdica de pega-pega, de correr, do futebol, enfim, e acabam se tornando crianças obesas que na vida adulta vão se tornar o hipertenso, o diabético, e aí é o infarto mais cedo. Então, se nós queremos de fato diminuir a ocorrência de infartos e AVCs, nós temos que começar a tratar o colesterol e a atividade física na infância. Não é esperar chegar aos 30 anos. Quanto antes melhor, né? Agora, doutor, até para quem está em casa ficar em alerta, né? Pega papel e caneta aí, presta atenção. Mas claro, qualquer sintoma corre para um pronto-socorro, porque não dá tempo, coração não dá para brincar, né, doutor? E não tem segunda chance também, gente. A gente vê alguns casos de reanimação aí, mas é muito difícil isso acontecer, né? Um infarto fulminante, por exemplo, não tem o que fazer. Agora, quais são os sinais, assim, sintomas? O coração dá o alerta? O nosso corpo nos avisa que está acontecendo alguma coisa? Ou não? Não tem como avisar e quando perceber já foi? Quem está em casa, por exemplo, uma dor no braço, um estômago meio que parece que ruim, uma tontura. Quais são os sinais aí que o pessoal pode ficar em alerta? Juliana, para vocês terem uma ideia, 60% dos óbitos por infarto ocorrem antes de ter qualquer tipo de assistência médica. Muitos deles são tidos como um infarto fulminante, como você citou. As pessoas demoram para procurar o médico e acabam tendo um infarto que evolui para uma parada cardíaca em casa, às vezes diante de uma criança, de um adolescente que não sabe o que fazer. Nós teríamos que treinar as pessoas para atender uma parada cardíaca já na escola. Bom, mas o que a gente sabe também, infarto não manda aviso prévio. Ou você infartou ou você não infartou. Então é uma coisa que acontece de repente. Porém, existe um detalhe. A gente observa que a grande maioria das pessoas, um bom número das pessoas, refere alguns sintomas 2 semanas antes. Um mal-estar anormal, uma dor no peito, um cansaço anormal. E isso vem em ondas que melhora e desaparece e a pessoa acha que não é nada, até que vem um infarto. Então, são sinais, dor no peito, sensação de peso, aperto, queimação, que pode ser no meio do peito, do lado esquerdo, que se irradia para o braço esquerdo, podendo chegar até a mão, que se acompanha de um mal-estar indefinido, sensação de enjoo ou mesmo vômito, um suor frio que predomina na parte superior, tronco e cabeça. São sintomas clássicos do infarto. Ele pode vir de maneira muito intensa, mas ele também pode ser de uma forma menos clara. Então, na dúvida, procure o pronto-socorro. É melhor
pecar pelo excesso do que você chegar tardiamente. Quanto mais cedo for tratado o infarto, melhor são as chances de sobrevida e melhor vai ser a qualidade de vida para essa pessoa que vai sobreviver ao infarto. O tratamento é fundamental, as 3 primeiras horas são fundamentais. É quando nós podemos desobstruir as artérias coronárias que entupiram, seja com remédio administrado por veia ou através de um cateterismo cardíaco que promove a desobstrução. As 3 primeiras horas são as horas de ouro que nós chamamos. Porém, até a 6ª hora é importante, porque depois disso tudo fica mais difícil. A gente tem uma dúvida aqui de um telespectador que mandou pra gente, vamos ver qual é a pergunta. Olha só, Josiane, lá de Limeira. Meu marido teve uma dor no peito forte, no domingo à noite, por teimosia, não procurou um médico. Ontem sentiu dor no ombro. Isso pode ser um princípio de infarto ou é dor muscular, doutor? Bom, primeira coisa, quando você não tem a certeza do que é melhor procurar assistência médica. Pelo que ela relata, sugere que possa ser uma dor de origem, de causa cardiovascular, de causa cardíaca, sugere isso. Então, não dá para fazer a opção pelo menos grave, tem que ir rápido. Esse tempo que ele ficou em casa, ele poderia estar de fato infartando e talvez, se ele tivesse ido na segunda-feira, já teria pego o infarto num estado bastante avançado, o que é ruim. As pessoas têm uma tendência, Juliana, quando sente isso, esconder o sintoma ou vira atleta. De repente começa a fazer polichinelo, rodar o braço, achando que aquilo vai melhorar, achando que é dor muscular e só está piorando a situação. Então, é Juliana, o coração, né? Oi? Está forçando o coração. Então, acho que é Juliana o nome. Josiane. Procure o médico, eu acho que não custa. Você apostar no menos grave é pior. É uma aposta muito alta. O sintoma é sugestivo, então eu aconselho que procure o cardiologista, sim. É a aposta da vida, né, doutor? E a gente fala em infarto, mas o AVC, os sintomas mudam, são parecidos, também dá sinal de que algo está acontecendo, às vezes um esquecimento do nada, uma dor forte, uma tontura. Quais seriam os sintomas aí, ou sinais de que algo pode estar acontecendo? O AVC, diferente do infarto, que tem alguns sintomas prévios, o AVC ele se instala de maneira súbita, pode vir alterações de sensibilidade, dormências, mas o mais frequente é déficit motor. Ou a pessoa tem dificuldade na fala, ou a pessoa perde a força muscular de um dos lados do corpo. Esses são os sintomas clássicos. E também, por incrível que pareça, um sintoma tão marcante, uma dormência mal esclarecida, ou uma perda de força, uma dificuldade de fala, ainda assim as pessoas demoram para procurar assistência médica. E quanto mais rápido procurar, melhor são as chances de reverter esse infarto cerebral que é o AVC. Então, agilidade, rapidez na procura da assistência médica é fundamental para diminuir as sequelas de um AVC também. Agora, a gente, nessa época de pandemia, né, doutor, muitas pessoas tiveram crises, né, de ansiedade, crises de pânico. E os sintomas, né, alguns deles lembram inclusive o infarto, né? Essa sensação iminente de morte, o coração dispara por si só, mas isso essa descarga, né, de adrenalina que o cérebro manda para o corpo de que você tem que ficar atento porque algo vai acontecer, faz a pessoa talvez imaginar que ela esteja passando por uma situação assim. E muitos desses casos, né, as pessoas não, é só uma ansiedade, é só um infarto, não é um infarto, né? É só uma crise de pânico, vai passar. Não é interessante isso nesse momento, né? Eu acredito até que várias pessoas perderam a chance de se salvar porque acharam que era psicológico, né? Sim, e era físico. Sim, e isso foi bem registrado, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, na Europa, o aumento de mortes domiciliares por causas cardiovasculares. Porque as pessoas ficaram em casa por medo da pandemia. E a pandemia, evidentemente, causa uma série de ansiedades, uma série de medos nas pessoas. Isso tem essa descarga adrenérgica que você falou, isso se chama estresse e é uma sobrecarga para o coração também.
E essa sobrecarga, essa descarga adrenérgica, que é a mesma descarga que nós temos para proteger, fazer a vasoconstrição no inverno, são as mesmas substâncias. Leva uma sobrecarga para o coração e pode desencadear ou infarto ou AVC. Por mais que nós tentemos passar para as pessoas quais são os sintomas do infarto, nós não tornamos as pessoas aptas a fazerem a distinção entre uma coisa e outra. O que nós fazemos são alertas para que as pessoas suspeitem disso, mas que não tentem fazer o diagnóstico. Quem tem que fazer o diagnóstico é o médico. Se esse sintoma está intenso, se esse sintoma está se repetindo, procure o médico. Porque pode ser sim. Pode ser uma crise de pânico? Pode ser. Mas quem tem que fazer o que nós chamamos de diagnóstico diferencial é o médico. Não é a pessoa, não é o vizinho. E isso não pode... é a internet. Não é a internet, né? A pessoa não vai é lá o e digita. Dr. Google. Não é. Essa dor não é clássica. Nós temos as apresentações atípicas do infarto, que é mais comum em mulheres, diabéticos e idosos. Para você ter uma ideia, 15 a 20% dos infartos ou são sintomas atípicos ou assintomáticos. Podemos dizer que 1 em cada 5 pessoas que infarta tem sintomas ou atípicos ou sintoma nenhum. Mulher, é muito comum um mal-estar e a mulher é mais resistente à dor e ela não traduz aquele sintoma em dor. É um mal-estar, um cansaço, uma vontade de ficar deitada e às vezes isso pode ser um infarto. Uma dor que acha que é uma dor de estômago pode ser um infarto. Então, não tente você fazer o diagnóstico diferencial. Lembre de tudo que a gente está falando aqui. São alertas. E procure o médico o mais rápido possível. Se não for, melhor assim. Mas se for, você ganhou a chance de ter o melhor tratamento no tempo mais rápido possível e ter qualidade de vida, continuar trabalhando, continuando praticando a atividade física e seguir uma vida normal. Estresse mata também de infarto, doutor? Mata. O senhor falou que essa descarga, né? Isso muito frequente, força Sim. o coração, trabalha fora do ritmo comum dele, né? Exato. O estresse é um dos fatores de risco, né? O estresse foi um mecanismo de defesa que o processo de evolução nos deu para que a gente possa se defender dos perigos da vida, onde você, diante de uma ameaça, você ou parte para o ataque ou você foge. E quem nos auxilia nessa resposta é essa descarga adrenérgica, é o estresse. Quando ele ocorre de maneira subrepetícia, ok, faz parte da vida, faz parte de você sobreviver. Mas quando ele se mantém constante e não no nível tão alto como aquele de taquicardia, etc., de você partir para o ataque, às vezes você quer partir para o ataque do chefe, né? Ou fugir de um assalto, por exemplo, isso é uma situação. Mas aquele estresse constante do dia a dia, as contas, o medo da doença, o estresse do trânsito, tudo isso, a qualidade de vida, o ar, todas essas coisas deixam o nosso organismo num estado de alerta constante. E essa sobrecarga elevada, mantendo a frequência cardíaca acima do normal por períodos longos, acaba consumindo o nosso sistema cardiovascular, que pode culminar no infarto, sim. Coração é um motor, né, doutora? A gente faz essa analogia com o motor. Se você pegar um carro, por exemplo, e querer andar com ele ali na segunda, pegar uma estrada e parar lá em Santos, por exemplo, na segunda, você vai acabar fundindo o motor, que você vai forçar demais, né? Exatamente. E a mesma coisa ali, o coração. Se você exige demais dele por um período muito longo, ele não aguenta, né? Ele não aguenta. Fora todos os outros, as outras questões exteriores, né, que acabam afetando. O bom é manter a calma, né, sempre que possível, e também procurar fazer esse acompanhamento preventivo, né, doutora? A gente tem aí dentista, que geralmente você vai pelo menos uma vez ao ano, né? As mulheres que fazem o preventivo aí, né, no ginecologista. Homem já é mais complicado fazer preventivo, né, doutor? Vem mudando, né? Vem mudando um pouquinho, Sim, mas qual passou... seria o tempo assim correto para a gente frequentar um cardiologista? Cardiologista não é emergencialista, né, doutor? Como que seria? Uma vez por ano, cada 6 meses, uma pessoa sem nenhum problema de coração? Okay. Qual seria o tempo mais seguro? Uma pessoa que teoricamente é saudável, às vezes a gente está saudável, mas lá por dentro não é. Então,
uma vez ao ano seria o suficiente para você detectar alguma doença subclínica que possa não estar aparente agora e você evitar a ocorrência de um evento maior. Então, uma vez ao ano é recomendado para a grande maioria das pessoas. Aqueles que hipertensos, diabéticos, que têm fatores de risco, obesos, história familiar, tabagistas, essas pessoas têm que ir com mais frequência, pelo menos 2 vezes ao ano. Aqueles que já tiveram um infarto, aqueles que sabem que já tem uma doença instalada a cada 3 ou 4 meses para fazer o seu segmento e nunca, nunca, nunca esquecer da atividade física, que isso diminui o estresse, deixa o nosso coração mais solto, nosso sistema cardiovascular melhor, a alimentação saudável, diminuir a ingesta de alimentos muito gordurosos, hiperprocessados, que tudo isso vira gordura dentro de nós e uma gordura que nos deixa num estado de inflamação, que é, como eu falei antes, é a base de todas essas doenças, infarto e AVC. Tá certo. Doutor, muito obrigada pela participação, obrigado por todas as dicas aí. Seja muito bem-vindo, as portas estão sempre abertas aqui para o senhor. Eu que agradeço, Juliana, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa manhã e espero voltar outras vezes. Tá certo. Convite feito para outras vezes aí. Vamos cuidar do coração, gente. Sem ele a gente não vive, né?